Nos próximos capítulos da novela Abismo de Paixão, Ramona revela a Augusto que acredita que Carmen seja responsável por tudo que falaram de Estefânia durante todos estes anos. A curandeira começa o papo, perguntando se ele não acha estranho que o acidente tenha acontecido justamente no dia em que Carmen iria sair para viajar. Ela também lembra que, neste dia, Estefânia trancou a irmã no quarto para impedir que ela saísse de casa, e isto também não é normal. O fazendeiro quer saber como Ramona sabe de tudo isso, e ela explica que foi Elisa que contou, pois apesar de ser pequena naquela época, se lembrava muito bem de tudo o que aconteceu no dia em que sua mãe morreu. A mulher continua e conta que tem certeza de que Estefânia trancou a irmã no quarto para que ela não fugisse com Rogério. Mas o homem responde que tudo isso são apenas suposições. A mulher concorda. Porém, afirma que está tentando juntar as peças do quebra-cabeça para poder entender o que realmente aconteceu naquele dia. E agora, as coisas começam a fazer sentido. Ela ainda conta que, antes de morrer, Estefânia lhe disse algo. Porém, na época, aquilo não fez o menor sentido. Mas agora, tudo está ficando cada vez mais claro. Augusto quer saber o que a esposa disse antes de morrer. E a curandeira responde, repetindo exatamente o que ouviu. Eu tinha que detê-los. Ramona ainda diz que não tem mais nenhuma dúvida de que a mulher estava falando de Carmen e Rogério. Enquanto isso, toda cagada, Carmen tenta convencer Ramiro a abaixar a arma. Mas o bandido, que aliás está sem camisa, com as calças mostrando a virilha, exibindo seu tanquinho, diz à mulher que levou mais de 1 hora para cavar aquela cova e não pensa em deixar ela escapar. Ela tenta argumentar, dizendo que o rapaz a enganou e coisa e tal. Mas Ramiro se irrita e chega ainda mais perto de Carmen, colando o revólver na cabeça dela e gritando: será que você ainda não se deu conta que estou apontando uma arma carregada para a tua cara? Rogue por sua vida, sua asquerosa. Implore antes que eu te mate. Porém, Carmen não cala a boca e chama o rapaz de covarde, dizendo que ele só sabe atacar as mulheres. Ramiro fica ainda mais furioso e manda ela parar de provocá-lo, mas ela resolve dizer: antes você era pau-mandado de Almerinda, agora é de Ingrid. Você realmente não pode ser considerado um homem, pois não passa de um vira-lata que sempre segue quem te dá uma migalha para comer. Ramiro, quase chorando, hesita mais uma vez em puxar o gatilho. E do outro lado da cidade, a chicletosa continua com seu papo mole, dizendo a Damião como gosta de sentir seu corpo junto ao dela. Mas o rapaz não responde e ainda muda de assunto, dizendo que pretende visitar Guido na prisão. Almerinda invade o quarto, acabando com a privacidade do casal. Se fingindo escandalizada, ela faz uma cara de quem não aprova aquela sem-vergonhice. Damião dá uma bronca na mãe e pergunta se ela não poderia bater antes de entrar. E antes que a mulher tenha um piti, o rapaz avisa que os dois vão se casar em breve. Se fazendo de sonsa, ela diz que está muito feliz, pois logo vai ter um neto em seus braços. E enquanto Sabrina sonha com seu casamento com Paulo, Henrique discute com a mãe, dizendo que não concorda com o relacionamento da irmã. Betânia manda o filho não se meter e explica que depois da conversa que teve com Carmen, mudou de ideia a respeito do playboy. O agrônomo não aguenta e joga na cara da mulher que ela deveria consultar um psicólogo para tratar da baixa autoestima, pois assim se tornaria uma pessoa mais segura e não deixaria se influenciar tanto pelos outros. A conversa de Augusto e Ramona continua, e ele quer saber por que a mulher resolveu contar tudo aquilo. Ela explica que apenas está tentando fazer justiça à memória de Estefânia. O fazendeiro confessa que tudo o que ouviu de sua boca faz sentido, mas não existem provas. Porém, a curandeira tem mais uma coisa a revelar. Ela diz a Augusto que antes de contar o que sabe, precisa lhe fazer uma pergunta e quer saber se ele e Carmen mantinham relações antes da sua esposa falecer. O homem se assusta e reafirma seu amor pela falecida, dizendo que jamais seria capaz de trair a esposa, muito menos com sua cunhada, e quer saber o que isso tem a ver com tudo que ela está contando. Ramona finalmente diz que Carmen estava grávida antes dele se casar com ela, e o filho que perdeu era de outro homem, e que este homem poderia ser Rogério.
Furioso, Augusto grita que isso não é verdade e quer saber de onde ela tirou tamanho absurdo. Porém, Ramona não se mixa e grita ainda mais alto que sabe que isto é verdade e ponto. Mas avisa que, se ele não acredita, pode confirmar com Tobar, pois ele estava cuidando do pré-natal da mulher. Augusto se descontrola e acusa a mulher de mentirosa, mas ela diz que não tem nenhuma necessidade de mentir e guardou tudo o que sabia durante anos até ter certeza de que suas suspeitas estavam certas. O fazendeiro promete averiguar se o que ouviu é verdade, mas deixa claro que, se ela estiver inventando aquela história, vai se arrepender. E Carmen continua tentando negociar sua vida com Ramiro, dizendo que não teve nada a ver com a morte de Kênia, alegando que foi encontrada uma carta onde a moça revela seu amor por Augusto e tirou a própria vida porque não suportou a sua rejeição. Mas o sujeito se irrita e responde: "Ah, por favor, quem você acha que está enganando? Sei muito bem que você é capaz de fazer o que quer que seja para que Augusto não se dê conta da vagabunda que você é." A maluca muda de estratégia e, se fazendo de vítima, diz que Augusto está tirando tudo que ela tinha na vida. Agarrando a mão do rapaz e colocando contra sua garganta, grita que é melhor mesmo que ele a mate de uma vez. Ramiro amarela e diz que desta forma ele não vai fazer nada, pois precisa que ela suplique por sua vida. E ainda revela que a única coisa de que se arrepende é de ter que matá-la antes de ter provado o seu gostinho. Agarrando a mulher, ele diz que sabe que ela foi corrida de casa e propõe que os dois morem juntos, beijando Carmen à força. O bandido ainda revela que tem muito dinheiro e vai comprar a fazenda de Augusto, oferecendo a ela uma vida de rainha. Finalmente, ele desabafa e afirma que tudo o que tem feito é por ela. Limpando a cara dos beijos do rapaz, Carmen manda que ele a procure quando puder provar tudo o que está dizendo, pois não está a fim de perder mais o seu tempo com ele, que considera muito pouca coisa. Ela o desafia a atirar nela pelas costas, pois é um covarde. O rapaz não faz nada e ela vai embora, deixando Ramiro sentado na beirada da cova. Na casa do Zarango, Vicente continua pressionando a mãe para saber se ele é filho de Ramiro, mas Tonha afirma que é tudo mentira. Elisa conta a Paloma que ela é mesmo filha de Augusto e que foi Carmen quem inventou tudo. Por isso, ela e o pai estão se dando muito bem. Neste meio tempo, Ramiro, que encontrou Vicente no centro da cidade, leva o garoto para mostrar outra propriedade que pretende comprar, dizendo que já adquiriu a céu aberto. O garoto pergunta se ele vai pagar tudo isso com o dinheiro que roubou da processadora. E o bandido diz que sim. E com um pouco mais de grana que roubou de Almerinda durante todos os anos que passou aturando suas humilhações e distratos. O bandido revela que, depois de ter comprado aquele lugar, tem certeza que a mulher que sempre desejou vai cair de joelho aos seus pés. Vicente muda de assunto e pergunta se ele é seu filho. Mas o sujeito manda o garoto parar de falar besteiras e o deixa sozinho, mandando o menino voltar a pé para o povoado. Enquanto isso, Braulio briga com a mulher e diz que espera que ela não o tenha enganado. Tonha joga na cara dele que está casada todos estes anos, mesmo sabendo que ele sempre foi apaixonado por outra mulher. Porém, o homem afirma que mesmo assim jamais foi capaz de traí-la e espera que ela realmente esteja dizendo a verdade, pois não admitiria que a moça tivesse tido um caso com Ramiro. Algumas horas mais tarde, o bandido chega em casa e conta a Ingrid que não matou Carmen, pois a mulher não foi culpada da morte de Kênia. E ainda diz que a moça tirou a própria vida. A mulher não se conforma e os dois discutem novamente. Desesperada, Ingrid diz que sabe que Augusto também foi culpado da morte de sua filha e jura que não vai embora do povoado enquanto o casal não pagar pelo que fez. Na cidade, Damião e Florência vão ver Lupe, avisando que vão casar em breve e quer que ele realize a cerimônia. A contragosto, ele diz que não tem outra saída, a não ser realizar o casamento. Elisa chega bem na hora e descobre que Damião está prestes a casar. Augusto invade o consultório de Edmundo, dizendo que precisa falar com o médico imediatamente. O doutor é obrigado a dispensar o paciente para atender à exigência do fazendeiro que, direto e reto, pergunta se Tobar sabia que Carmen estava grávida antes de se casar com ele. Sem alternativa, Edmundo admite que a mulher estava esperando um filho antes do seu casamento e se justifica, afirmando que achava que o homem já sabia.
O médico ainda confessa que achou que ele se casou com Carmen justamente por causa disso, e este foi o motivo por não terem comentado nada. Augusto lembra que chegou a perguntar isto ao médico na época, mas Edmundo se defende, dizendo que a única coisa que o fazendeiro perguntou foi se o parto tinha sido prematuro por causa da queda que a mulher sofreu. Edmundo conta ainda que Carmen pediu a ele que não contasse nada, e Augusto fica ainda mais furioso, jogando na cara do sujeito que a mulher era sua amante. E por isso ele nunca falou nada, o enganando durante todo este tempo. E enquanto Elisa conta ao padre que quando foi contar a Damião que não era sua irmã, o surpreendeu na cama com Florência, Carmen já está em casa, revira o quarto da enteada, tentando encontrar a tal carta que Kênia escreveu. Na igreja, Elisa implora para que Lupe não conte a Damião que os dois não são irmãos, mas o padre afirma que não vai mentir para o sobrinho e permitir que ele faça mais uma merda na vida, casando-se com Florência. E depois de mais um dia de trabalho no açougue, Horácio encontra Braulio, que diz que foi lhe cobrar o dinheiro que emprestou. Dolores chega de surpresa e quer saber de que dinheiro eles estão falando. O rapaz resolve contar a verdade para a esposa, que agradece, dizendo que vai encarregar de pagar até o último centavo, pois não quer dever nada a ele. Damião e Florência chegam em casa e Almerinda descobre que o filho e sua esposa vão embora para a capital no dia seguinte à cerimônia de casamento. A mulher diz que não está de acordo com aquela decisão, lembrando que ele tem deveres na empresa e não pode deixar os negócios da família em um momento de crise. Porém, o rapaz deixa claro que não pretende morar debaixo do mesmo teto que a mãe. Além disso, ele diz que as duas sabem perfeitamente da situação e se quiserem que o casamento dele funcione, ele precisa se afastar de Ermita o quanto antes. Elisa chega em casa e pega Carmen demolindo seu quarto. A moça grita com a madrasta, chamando a mulher de louca, mas ela está desesperada e culpa a moça e sua mãe por todas as desgraças que aconteceram na sua vida. Elisa tenta impedir que a tia continue atirando tudo no chão, mas ela não para. Carmen pega o amuleto da garota e o destrói. Agora, ela acha a foto de Estefânia e rasga tudo. Elisa consegue tirar a fotografia da mão da mulher, mas ela continua a surtar. Dolores chega e enfrenta a patroa, conseguindo expulsá-la do quarto da garota. E na casa do Zarango, Almerinda deixa claro à futura nora que não vai permitir que ela e o filho saiam do povoado e avisa que ela deve fazer exatamente o que ela manda. Mas a garota argumenta que, até agora, tem feito tudo o que a sogra pediu, mas vai respeitar a vontade de Damião e não pretende viver naquela casa. Almerinda diz que, então, vai dar uma fazenda como presente de casamento e a mocinha aproveita para cobrar o dinheiro que a mulher prometeu para pagar as despesas do pai que está na cadeia. Florência diz que não entende como ela quer dar uma fazenda de presente se está tão mal de grana. E a rancheira acaba cedendo, mas avisa: está bem, vou te dar o dinheiro que prometi, mas espero que você engravide logo. Augusto chega em casa tarde e percebe que Carmen está trancada no quarto. Ele tenta entrar, mas a louca começa a gritar e o homem desiste. Em seu escritório, atordoado com tudo que descobriu, Augusto lembra de uma conversa que teve com Ramiro no passado, quando o sujeito deixou escapar que o filho que ele tinha acabado de enterrar não era seu filho. Sabrina diz a Paulo que ele precisa conversar com seus pais, pois precisam se casar antes que a barriga comece a crescer. O rapaz argumenta que os dois não podem se apressar, pois Edmundo e Betânia podem desconfiar de que a garota está grávida e isso não seria legal. Ele diz ainda que, antes de pedir a mão da moça em casamento, precisa que ela o acompanhe até Mérida, pois quer lhe fazer uma surpresa. Depois que a filha sai com o namorado, Betânia resolve ligar para Carmen e convidá-la para sair. A mulher, que está saindo com as malas, diz à amiga que está ocupada e não poderá ir. Mas a fofoqueira insiste e Carmen acaba cedendo o convite. Enquanto isso, Ramiro dá um bolo de dinheiro a Ingrid, que se derrete toda, enchendo o sujeito de beijos. Ela quer saber quando vai poder pôr a mão no resto do dinheiro. E aproveita para lembrar que vai ficar na cidade até que o que ela pediu ao amante seja resolvido. Feliz da vida, Ramiro conta que está prestes a ficar independente de Almerinda, prometendo que, assim que isso acontecer, tudo será diferente. Mas o rally-rola dos dois é interrompido por alguém que bate a porta. É Augusto, que invade o local dizendo que precisa falar com o rapaz.
Ramiro quer saber como o fazendeiro sabia onde ele morava. E o homem recorda que, há pouco tempo, o encontrou ali com Carmen. Direto e reto, Augusto diz ao sujeito que está ali para conversar sobre sua esposa e lembra que, quando tinha acabado de enterrar o filho de Carmen, ele disse que a criança não era sua. Ingrid escuta a discussão dos dois. Ramiro tenta enrolar, mas o fazendeiro parte para a porrada e quer saber se o bebê era filho de Rogério. Ingrid resolve entrar na dança e manda o amante dizer a verdade, pois realmente Carmen era amante de Rogério e a criança era filha dele. Ramiro confirma que o que a sua amante está dizendo é verdade. Antes de sair, Augusto joga na cara do bandido que, se ele sabia disso, provavelmente sabia de todo o resto, inclusive da mentira que contou sobre Estefânia ter lhe dado o colar de pérolas para que ele guardasse segredo sobre seu caso com Rogério, que considerava seu melhor amigo. Logo que o rancheiro sai, Ramiro pergunta a Ingrid por que ela foi abrir a boca e a mulher simplesmente responde que, se ele não foi capaz de dar cabo de Carmen, talvez Augusto consiga. A víbora ainda comemora, pois acha que, com a verdade que acabou de contar, destruiu a vida do pai de Elisa. Ingrid resolve pôr o amante contra a parede e quer saber por que ele não conseguiu matar Carmen. E, além disso, passou toda a sua vida guardando os segredos daquela mulher. O rapaz alega que guardou todos estes segredos por sua própria segurança, pois sabe que, se abrisse a boca, só Deus saberia do que a demônia seria capaz. O sujeito ainda diz que espera que Augusto acabe com a víbora assassina, ou não tem ideia do que a mulher poderia fazer. Agora, quem aparece na casa é Gael. Ele avisa que já está tudo pronto para enterrar Quênia e foi ali avisá-la. Na casa do Zarango, Almerinda está entusiasmada com o casamento do filho e diz que quer preparar uma grande festa, mas ele responde que prefere algo mais íntimo e deixa claro que não quer mais Elisa. Almerinda insiste para que o rapaz não vá embora de ermita, mas diz que os dois podem conversar sobre isso mais tarde. Augusto chega em casa e pergunta a Dolores se Carmen já foi embora. A empregada, que percebe que o patrão não está bem, conta que a patroa ainda não foi embora, mas pergunta se pode ajudá-lo em alguma coisa. O fazendeiro pede que a moça vá buscar Elisa imediatamente, pois precisa muito conversar com a filha sobre algo muito importante. Enquanto isso, na casa de Betânia, Carmen faz o maior drama e, chorando, diz que o marido a expulsou de casa e seu casamento está acabado. Do nada, a mulher resolve pedir à fofoqueira para ficar alguns dias na sua casa, até que a situação se resolva, pois tem certeza de que Elisa vai se arrepender e dizer ao pai que tudo que falou era uma mentira. Com pena, Betânia diz que sim, sem saber no que está se metendo. Elisa vai à casa de Ramona pedir que ela arrume o amuleto que a tia estragou e a curandeira aproveita para dizer que a moça deveria conversar com seu pai, pois a partir disso a vida dela vai mudar e muito. Neste meio tempo, Lupe conduz o enterro de Quênia, encomendando sua alma a Deus. O padre diz que não concordou que a cerimônia fosse feita assim, pois Gael tem muitos amigos que deveriam estar ali, o acompanhando em um momento tão difícil. Ingrid resolve abrir a boca e diz que sabe que o filho, inclusive, é amigo da família que tirou a vida de Quênia. O padre se irrita e responde: pois se existe alguém culpado dessa moça tirar a própria vida, este alguém é você, que sempre foi uma péssima mãe. Ingrid fica furiosa e pede a Lupe que não lhe falte o respeito e, principalmente, não fale sobre o que não sabe. E antes de ir embora, a mulher deixa claro que os verdadeiros culpados pela morte da moça vão pagar pelo que fizeram. Edmundo chega ao cemitério com flores para Quênia e encontra Ingrid, que pede a ele que a leve embora dali, pois não quer ficar naquele lugar nem um minuto mais. Enquanto isso, Augusto pega a foto de Estefânia no quarto de Elisa e, em seu quarto, se ajoelha aos pés da cama, pedindo perdão à esposa falecida. E no restaurante, Sabrina enche Paulo de perguntas sobre sua relação com Quênia, afirmando que sabia que a moça também estava esperando um filho dele. O rapaz se irrita e a garota diz que não vai mais tocar no assunto, porém revela que o corpo que encontraram era da antiga namorada do rapaz. Damião chega ao cemitério carregando uma cruz para que Gael possa colocá-la na sepultura da irmã. O padre conta que foi ele quem avisou o rapaz, pois achou importante que o rapaz estivesse na companhia de um amigo. Depois de ajudar Gael a colocar a cruz sobre o túmulo, Damião revela que nunca deixaria de acompanhar o amigo,
pois lembra da morte do pai e foi seu braço que o ajudou a superar tudo o que tinha acontecido. Enquanto fala, Damião se recorda exatamente da dor que sentiu quando Rogério deixou este mundo e do abraço que ganhou do rapaz naquele dia. Os dois acabam se abraçando emocionados. Edmundo, que está conversando com Ingrid no banco da praça, consola a mulher e ainda pergunta se ela gostaria de encontrá-lo mais tarde. Ela diz que sim e avisa que ela vai procurá-lo, despedindo-se com um beijo em seu rosto. Carmen chega em casa e pega o marido ajoelhado no quarto com a foto de Estefânia na mão. Sem dizer uma palavra, ele dá uma raquetada na cara da megera. Do outro lado da cidade, Lúcio também está tratando de se ajeitar e diz a Malu que está ali para levá-la à sua casa. O homem aproveita para convidar a mulher para comer e ela topa. E na casa dos Castanhon, Augusto diz a Carmen que já sabe toda a verdade. Cheio de ódio, o fazendeiro revela: "Você representou muito bem o papel de mulher sofrida e me enganou." Agarrando a Bruaca pelos cabelos, ele diz que a louca o fez acreditar que ela o amava. E como foi estúpido, acreditou tanto que acabou transformando ela em sua esposa. Carmen continua chorando e dizendo que ela realmente o ama. Mas o fazendeiro diz que ela mentiu sobre o Rogério e agora entende porque ela, há alguns dias, mencionou o nome do sujeito por engano, pois sabe que ele era seu amante. Com violência, Augusto joga Carmen na cama e parte para cima dela. Ele agarra o pescoço da vadia e grita: "Você saiu dizendo a todo mundo que sua irmã era amante de Rogério, quando na verdade era você quem se deitava com ele. Era você quem ia fugir com ele. Era você quem tinha que ter morrido naquele acidente." Mesmo sem ar, Carmen consegue escapar. Mas Augusto vai atrás dela, mas o fazendeiro consegue alcançá-la. E agora gruda a cara da mulher na parede, a segurando pelos cabelos. Ele diz que ainda não terminou de falar e conta que sabe que o filho que ela teve era filho de Rogério. Carmen diz que isso não é verdade, mas o homem furioso atira contra a parede e dispara. Claro que é verdade. E como se não bastasse, você ainda me fez acreditar que Elisa não tinha o meu sangue. Como você pôde fazer isso? Como pôde falsificar os resultados dos exames de DNA? Você não vale nada. E dá outro tapão na cara da mulher. Com a maior cara de pau, ela diz que ele pode duvidar de tudo o que quiser, menos de seu amor por ele. Mas Augusto não está disposto a acreditar em uma só palavra da jararaca e gruda ela novamente. Porém, a mulher escapa e corre para a sala. O homem vai atrás e consegue segurar a mulher pelos cabelos, avisando que ela vai embora da mesma maneira que chegou, sem nada, e ainda exige que ela diga a todo mundo a verdade sobre ela e Estefânia. A maluca se atira aos pés do marido pedindo perdão, mas ele não desiste de dar uma sova na mulher e a agarra novamente pelos cabelos, jogando tudo de novo na cara dela. Carmen consegue correr até a escopeta que ele esqueceu atrás da porta da casa na noite anterior e aponta a arma para o fazendeiro. Horácio, que está na cozinha, se dá conta que a patroa armou o rifle. Ele tenta chegar à sala, mas vê a mulher apontando para o marido, que manda ela fazer o que quiser. Porém, acusa de ser a principal culpada pela morte de Estefânia e jura que vai fazê-la pagar caro por tudo que fez. Gritando, ele manda a mulher se levantar, ameaçando mostrar a todo mundo quem ela realmente é. Augusto resolve tentar tirar a escopeta da mão de Carmen, mas ela a atira. Nesse exato momento, Ramona passa mal com dor no peito, deixando cair a xícara de café que tinha nas mãos. Horácio chega e vê o patrão caído no chão. Ele diz que vai chamar a polícia, mas Carmen agora aponta a arma já engatilhada para ele e diz que vai dizer às autoridades que o homem que matou Branca também matou seu marido. O rapaz argumenta que é ela quem está segurando a escopeta, mas Carmen diz que vai alegar legítima defesa, pois ficou assustada quando viu ele matar o fazendeiro, e assim será a sua palavra contra a dele. A maluca ainda revela que vai dizer que Augusto descobriu que foi ele quem matou Branca e decidiu ameaçá-lo com a denúncia, e Horácio, para evitar que fosse preso, matou o patrão. E no meio de todo o rolo, Carmen acha que é conveniente atirar no marido de Dolores também, pois assim poderia provar defesa própria.
No cemitério, Damião convida a Gael para ser seu padrinho de casamento, explicando que estava desesperado com a história de ser irmão de Elisa e recorreu ao corpo da moça para se consolar e tirar Elisa de seu coração. Gael diz que o rapaz cometeu um enorme erro, mas Damião quer que ele trate de conquistar Elisa. Enquanto isso, Horácio consegue tirar a escopeta das mãos de Carmen, dizendo que não vai permitir que ela o acuse daquele crime. Mas ela avisa que está disposta a fazer o que for para não ir para a cadeia. De repente, a maluca vê a carta de Kênia e diz a Horácio que já sabe como os dois vão poder se safar da polícia. Mas para isso, ele terá que fazer exatamente o que ela disser.